Pare de tomar cafeína agora. Se você quer tomar cafeína para treinar melhor, para emagrecer, para ter mais ganho de massa muscular, mais definição, para se sentir disposto, antes de começar a tomar cafeína, você precisa aprender a tomar cafeína na quantidade certa e nos horários certos, porque muitos dos benefícios da cafeína não são sentidos por você porque você não segue os princípios básicos da suplementação correta da cafeína para quem gostaria de emagrecer, treinar melhor, ter mais definição e mais ganho de massa muscular, principalmente através do aumento do desempenho. Esse vídeo começa depois da vinheta e eu espero te ver até o final dele. Fala time, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, é a primeira vez, meu nome é Henrique de Mauro e a gente tem uma regra aqui no canal. Chegou pela primeira vez, gostou, like, inscrição, dúvidas nos comentários, é sempre uma quase regra aqui. Eu vou deixar os merchans para depois, mas eu gostaria de deixar claro que esse vídeo é em parceria com a Farmácia Acácia, a melhor farmácia da região e eu acredito que é a melhor farmácia aqui do estado de São Paulo, tá? E tem até cupom de desconto, mas a gente fala disso depois. Em relação à cafeína, quem aqui nunca tomou cafeína? Eu tenho certeza que vocês já tomaram cafeína por algum motivo, seja porque ela tem um efeito termogênico, seja porque ela melhora a disposição, seja porque ela pode melhorar o desempenho e isso reflete num potencial adicional para emagrecimento, hipertrofia, definição, etc. Só que a gente tem que saber algumas informações cruciais para usar a cafeína da forma correta, que é essa belezura que está aqui na minha frente, que inclusive tem mais de cafeína, mas depois a gente fala desse negócio que é tão bom quanto ou melhor que a cafeína isoladamente. A primeira informação é o seguinte: 85% dos americanos tomam por volta de 164 mg de cafeína por dia, o que é uma quantidade de cafeína relativamente grande. A gente não tem dados aqui do Brasil, mas eu acredito que o café aqui no Brasil é meio que cultural, né? Quem não toma café aqui, pelo amor de Deus, todo mundo toma café. A gente exporta muito, mas a gente consome muito café. Acontece que, se você não souber a dose que você precisa tomar para que ela seja benéfica para você, é capaz que você, primeiro, nem sinta os efeitos positivos da cafeína, ache que ela não está funcionando, comece a tomar doses que são maiores e essas doses indevidas podem trazer problemas para você e faça tudo errado. Para você entender os mecanismos, eu quero começar com um assunto importante: metabolismo. A cafeína tem potencial interessante de aumentar o seu metabolismo ao ponto disso refletir numa melhora do emagrecimento, mais definição muscular? Existem estudos mostrando um aumento de 10% e existem estudos mostrando um aumento de 3%. Vamos ficar com 5% para ficar justo esse cálculo? Então vamos supor que o seu metabolismo basal seja de 1.500 calorias. Ao tomar a cafeína da quantidade certa, a gente pode considerar que isso vai ser aumentado temporariamente enquanto ela estiver realizando o seu efeito no seu corpo em 5%. Ou seja, você tem um aumento temporário de 75 calorias no seu gasto energético basal. Isso vai refletir em emagrecimento? Não reflete de forma significativa no emagrecimento. Você tem uma ajudinha a mais ali no metabolismo basal. Só que, quando a gente parte para o próximo tópico, que é desempenho, a gente vê a cafeína aumentando o desempenho de 2 a 4%. E isso é muito bom. Por quê? Vamos supor que você chegou em algum exercício que você está com dificuldade de progredir a carga, supondo que você pega 100 quilos em um exercício qualquer. Se a gente considerar que ela pode aumentar até 4% do seu rendimento, você vai passar de 100 a 104 quilos. Ou seja, nós temos um aumento significativo. Considerando que a maioria dos exercícios em placas, aqueles de máquinas, os aumentos são de 5 em 5 quilos, pode ser que você aumente uma placa só pelo fato de ter tomado a quantidade certa de cafeína. Qual que é o reflexo indireto que a gente tem? Quando um treino é melhor administrado e seu desempenho aumenta, consequentemente, aquele treino tem um gasto energético maior e também tem uma adaptação mais relevante. Ou seja, o ganho de massa muscular pode ser potencializado indiretamente devido à progressão do desempenho que a cafeína causa no corpo de vocês. Mas, lembrando, para a cafeína funcionar, a gente precisa saber em qual horário tomar e a quantidade certa. Isso me leva ao porquê eu preciso passar essa informação para vocês. Um dos efeitos colaterais da cafeína está relacionado ao sono. E aí eu pergunto para vocês, já tentaram treinar bem e ter um dia produtivo dormindo mal? Não. E aí, consequentemente, quando a gente dorme mal, não tem disposição, o que a gente busca? Estimulantes. E qual é o estimulante mais fácil de adquirir no nosso dia a dia? Cafeína. Seja no café, seja em bebidas energéticas, a cafeína. O problema é que, quando existe essa fadiga,
a gente tem ali uma quantidade de adenosina no nosso corpo, o receptor da adenosina, mostrando para o nosso corpo que a gente está em um estado de cansaço. É por isso que a gente fica mais sonolento. Essa condição, esse sintoma que a gente tem, indica que o nosso corpo precisa de descanso. Quando nós utilizamos cafeína para nos sentir melhor, para que a gente possa treinar ou levar o dia melhor, a gente piora o estado porque nós temos um efeito rebote. Porque a cafeína ela vai acabar inibindo esse estado de cansaço, de fadiga, ela traz um estado de ânimo, só que consequentemente depois que ela cessa, depois que o nosso corpo elimina a cafeína, já utiliza a cafeína, existe um efeito rebote que piora ainda mais a fadiga. E provavelmente algum de vocês já notaram que depois que a gente utiliza a cafeína ou para treinar ou para dar uma despertada, e esse tempo passa, a gente precisa de mais cafeína durante o dia a dia, por isso que a gente vai tomando café ao longo do dia, ou a gente sente um cansaço muito grande depois de tomar, por exemplo, um pré-treino à base de café. Por quê? Porque esse efeito rebote é extremamente relevante. Acontece que, se a gente utiliza ela de maneira equivocada, o pior efeito colateral que ela pode entregar é a dificuldade de passar por todos os ciclos do sono. E ainda tem gente que acredita que dorme bem tomando café à noite, o que não é verdade e diversos estudos já comprovaram isso, por conta de um gene específico, CYP1A2. Deixa eu explicar melhor essa questão do gene. Não é que a pessoa ela acaba não sentindo muitos efeitos da cafeína, ela até tem os efeitos benéficos da cafeína, só que ela não consegue ter a percepção desses efeitos. E acontece que, mesmo que você tenha um gene, que esse gene, no caso, possa metabolizar de uma maneira mais eficiente a cafeína, fazendo com que você não sinta aquela adrenalina, aquela disposição que a cafeína dá, os efeitos negativos no sono é igual a qualquer pessoa que tem sensibilidade normal à cafeína. E aí você vira uma pessoa dentro de um ciclo vicioso. Você acha que você dorme bem, na realidade você não dorme bem, você acorda cansado, passa o dia utilizando o café e, além da cafeína não favorecer a melhora do seu desempenho no treino, não favorecer a melhora cognitiva, você acaba utilizando ela de maneira inadequada, porque o seu corpo pede descanso e você está estimulando, o que cria um efeito vicioso e um ciclo de efeito agudo da cafeína seguido de um efeito rebote. Agora vem uma informação importante para vocês, porque todo mundo me pergunta qual a quantidade certa de cafeína. E aqui eu preciso tomar o máximo de cuidado com vocês, time, porque eu não posso levar essa informação para vocês e deixar vocês à deriva. Eu preciso ter certeza que vocês estão fazendo a coisa certa. Primeiro de tudo, existe uma diferença entre miligramas e gramas, pelo amor de Deus. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então não confunda miligramas com gramas, porque eu vou passar para vocês o que a gente tem na ciência. A ciência recomenda de 4 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal para que a gente possa ter os efeitos benéficos do aumento do desempenho, que vai refletir em maior gasto calórico do treino, que vai refletir em uma maior capacidade de progredir naquele treino e que no final das contas gera mais massa muscular de maneira indireta. Um treino melhor, melhores adaptações, maior gasto calórico, englobando então desempenho, emagrecimento, definição e hipertrofia num único treino. Agora façam as contas aí. Vamos supor que nós temos um indivíduo que pese 50 quilos e ele vai tomar 5 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal, ou seja, a gente vai tomar 250 miligramas de cafeína. Por isso que é muito complicado a gente utilizar os pré-treinos em pó, porque facilmente a gente pode ter toxicidade no momento de tomar cafeína. Exemplo, imagina uma pessoa que nunca tomou cafeína, resolve tomar um pré-treino e aí toma uma quantidade exacerbada desse pré-treino e ela tem uma hipersensibilidade à cafeína. Essa pessoa ela vai sentir mais ansiedade, mais taquicardia, a pressão arterial vai aumentar e ela vai ficar com uma batedeira tão grande durante o treinamento que ela não vai nem conseguir treinar direito. Então aquilo que era para ser bom acaba sendo ruim. Por isso que a gente tem que começar a tomar as doses sempre partindo do mínimo. Se é de 3 a 6 miligramas, a gente precisa começar tomando 3 miligramas e depois ir vendo, verificando como que a gente se sente durante o treinamento, principalmente em relação a desempenho. Por quê? Eu não falei para vocês que tem um gene que pode modificar a percepção da cafeína no próprio corpo devido à sua degradação, a forma com que esse gene degrada e utiliza a cafeína? Pois é, se você tem esse gene, pode ser que você não perceba essa grande atividade de despertar que a cafeína dá, mas ela vai te dar desempenho.
ela aumenta o desempenho. Por isso que você tem que perceber o seu desempenho no treino e não só aquela sensação de ânimo, aquela sensação de hiperfoco que a cafeína pode dar quando utilizado da forma correta. Entenderam isso? Então, sem fazer loucura, de 4 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal, tá? Então, peguem o peso de vocês, façam as contas e vocês vão ter o resultado em miligramas e não gramas. Por que que eu acho que cápsulas são mais interessantes, como essas cápsulas super termogênicas que a Cássia oferece, que inclusive tem desconto de 10% com o cupom TDM e o link fica aqui na descrição e também no comentário fixado. Porque essas cápsulas já vêm na dosagem que remete de 4 a 6 miligramas por quilo de peso corporal. Então, de repente, para mim, eu posso partir de 2 cápsulas, ir para 3 cápsulas e daqui a pouco estar no teto 4 cápsulas. As cápsulas, elas são muito mais seguras quando nós estamos falando de recursos para otimizar o desempenho do treino, pré-treinos. Um parênteses importantíssimo aqui. Por que que a gente usa pré-treino? Para deixar o bom melhor, time. Então, se eu estou num estado ruim, cansado, não dormi bem, eu preciso de pré-treino? Não. Eu vou dar o meu melhor no treino de maneira natural, sem a utilização de cafeína. Para que que serve a cafeína? Para deixar o bom, ótimo, excelente. Essa é a função da cafeína. Porque tem muita gente que fica viciado em pré-treino justamente porque está mascarando uma péssima qualidade de sono, uma péssima alimentação, uma péssima gestão da rotina diária. E aí, a pessoa fica dependente do pré-treino. O objetivo não é esse. Porque quando você fica dependente do pré-treino, os efeitos positivos que esse pré-treino com cafeína poderia te dar, eles são atenuados e você não consegue perceber que realmente ele está fazendo diferença no seu desempenho. Você sente apenas aquele barato da cafeína, mas de fato ele acaba não sendo tão eficiente porque isso pode atrapalhar o seu sono. E falando nisso, a gente tem que falar de horários. Após as 3 horas da tarde não se toma pré-treino com cafeína e com nenhum estimulante. Vocês querem tomar pré-treino? Querem tomar cafeína do jeito certo? Antes das 3 da tarde. Antes das 15 horas. Esse é o jeito mais correto de se tomar cafeína. E só pra gente encerrar esse vídeo e deixar as coisas bem claras, a cafeína não emagrece. A cafeína não faz vocês terem mais ganho de massa muscular. A cafeína não faz vocês terem mais definição muscular. A cafeína não resolve os problemas de cansaço. Para que serve a cafeína? Para otimizar o desempenho durante o treino, desde que a dose seja tomada adequadamente de 30 a 60 minutos antes de um treino, que vai durar por volta de 1 hora a 1h30. E ela deve tornar o bom ótimo. E é esse aumento de desempenho que vai fazer vocês terem mais massa muscular, gastarem mais calorias no treino, o que indiretamente pode remeter a um emagrecimento mais otimizado. Mas não é por conta do aumento do metabolismo e da termogênese que vocês vão conseguir isso. É pelo fato de vocês organizarem uma rotina para deixar o bom ótimo utilizando cafeína, que é o melhor pré-treino que existe. Esse é o pré-treino verdadeiro. A cafeína é o pré-treino verdadeiro. Tudo que tem ali, além da cafeína, ou é um sinergista para otimizar a utilização da cafeína, como a gente tem nessas cápsulas super termogênicas, ou então é baboseira. Por exemplo, betalanina para dar uma piniqueira, uma coceirazinha. É uma de uma baboseira que a galera coloca só para mostrar para você que está dando efeito. Betalanina nem é pré-treino. Muito bem, falei tudo sobre cafeína e, mais uma vez, se vocês querem ter essa cafeína, esse pré-treino na prateleira de vocês e utilizarem da forma correta, o link fica aqui embaixo. O preço disso aqui é bizarro de barato. Por quê? Porque é um produto honesto, que só tem o que realmente funciona. Além dos sinergistas que vão otimizar a utilização da cafeína. Não é cafeína pura. Tem os sinergistas aqui dentro também para otimizar a utilização da cafeína no corpo de vocês. Só para deixar bem claro, lembrando, a gente tem uma assessoria gratuita dentro da assessoria TDM, que inclusive é feita por um time de nutricionistas. Então todos os nossos alunos ganham uma assessoria gratuita para saber quais seriam os suplementos de fato que fariam com que o desempenho dela melhorasse, a rotina dela ficasse mais eficiente para atingir o emagrecimento desejado, a definição muscular desejada e otimizar a hipertrofia. Se você quer fazer parte, esse link também fica aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi em parceria com a Cássia. E lembrando, todos os produtos da Cássia com o cupom TDM tem 10% de desconto e eu recomendo que vocês comecem com esse aqui para treinar melhor. Meu nome é Henrique de Mauro, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.